Olá, mais uma vez bem-vindos ao canal Rosto de Deus da comunidade Fanuel. Enfim, chegamos ao final da nossa jornada da história de uma alma. Nós iremos hoje meditar o capítulo 11 e com ele encerrar assim os escritos da Santa. Porém, como você já deve ter percebido, isso não significa que para aqui o conhecimento da sua jornada. A história de Santa Teresinha atravessa os muros da sua morte. Inclusive, você vai bem ver que é após a sua morte, ou seja, após ela alcançar o reino do céu, que realmente, podemos dizer assim, começa a vida e missão de Santa Teresinha, a vida plena, a vida pela qual ela ansiava verdadeiramente, que era o reino celeste. Então, dando seguimento, nós vamos ver primeiro que Santa Teresinha já estava, então, ela escreveu o manuscrito C, essa parte, então, que nós estamos lendo, já enferma. E ela está contando, então narrando para a madre várias coisas. Ela está se recordando do ano de 1896, ano que ela tinha como ofício cuidar das noviças, apesar dela não ter o título de mestre de noviças, mas ela desempenhava este papel com muito zelo. E aqui nós vamos vendo no início do capítulo todo este cuidado que ela tinha e como ela exercia este ofício que lhe foi confiado. E aí nós podemos ver que ela realmente era uma alma extraordinária. Santa Teresinha tinha realmente impulsos que não eram dela, que eram realmente dons vindos de Deus. Inclusive algumas irmãs se espantavam, porque falavam assim, antes de nós dizermos, a senhora já parece que adivinha o que nós iremos falar, o que nós iremos sentir. E aí Santa Teresinha disse que ela não ficava envaidecida, nem achava que ela era cheia de dons extraordinários, mas era tudo fruto da oração. Qual era o trabalho dela? Diz, qual que é o meu maior trabalho? E o trabalho da Carmelita é orar, é rezar. E aqui nós não podemos parar só no trabalho da Carmelita, mas de todo bom cristão. Qual que é o nosso maior ofício? É a oração, é por meio dela que nós alcançamos todas as coisas. Nós falamos tanto isso ao decorrer desses nossos vídeos, ao decorrer dessa nossa história que nós fomos meditando juntos. Eu vou destacar alguns breves pontos do capítulo e vou me deter realmente ali nos momentos finais de vida de Santa Teresinha, porque eu tenho certeza que você vai sentir muito tocado, muito emocionado e como vive um cristão, um bom cristão, esses momentos finais. Ainda com relação ao seu ofício, cuidando das noviças, eu queria destacar uma história que ela conta com uma irmã específica que ela estava cuidando, como um anjo, né, que elas chamavam assim. Ela então cuidava dessa irmã, que era a irmã Maria da Trindade, e essa irmã veio então falar para Santa Teresinha de um sonho que ela teve, em que ela explicava para a irmã dela, a irmã de sangue dela, o poema Viver de Amor. E como ela desejava então que a irmã dela pudesse vir se consagrar a Jesus na vida do Carmelo. Ela fala, nós poderíamos então escrever essa carta realmente explicando para minha irmã sobre o poema e assim ela abraçaria a vida de Carmelita. E então elas vão falar com a Madre Maria de Gonzaga para saber se elas receberiam então a aprovação de escrever essa carta para a irmã da irmã Maria da Trindade. E aí então a Madre diz, olha, a Carmelita faz melhor rezando do que escrevendo cartas. Santa Teresinha então fala isso para a irmã, nós vamos rezar. E olha o que ela diz, precisamos pôr mãos à obra, vamos rezar bastante. E aí a resposta, que alegria se no final da quaresma formos atendidas. E aí ela diz, a infinita misericórdia do Senhor, que se compraz em atender a oração de suas filhas. No fim da quaresma, mais uma alma se consagrava a Jesus. Era um verdadeiro milagre da graça, impetrado pelo fervor de uma humilde noviça. Aqui a noviça que ela diz, então, era a irmã Maria da Trindade. Foi pela oração que ela conseguiu a graça. Não precisou escrever a carta, falando, explicando o poema Viver de Amor, mas apenas rezando, intercedendo. E elas obtiveram a graça que elas queriam, que era que essa irmã se consagrasse a Jesus. Então, e ainda ela diz aqui a respeito então das orações, e essa parte é muito interessante porque nos nossos escritos, nos escritos da comunidade Fanuel, nosso fundador colocou exatamente essa parte quando vai explicar os motivos pelos quais nós temos Santa Teresinha como patrona e a nossa espiritualidade tão fundada nela, que é esse trecho que eu vou ler para vocês. Digo muito simplesmente ao bom Deus o que quero lhe dizer, sem usar belas frases, e ele sempre me atende.
Para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar que se lança ao céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que me expande a alma e me aconchega a Jesus. Então ela estava dizendo que ela não rezava com escritos e belas frases dos livros dos santos, porque são muitos e cada um mais lindo do que o outro, e eu não sei qual escolher. Então ela dizia que a opção dela era fazer a oração simples, o diálogo dela com Deus, sem se preocupar com frases ou palavras bonitas. Ela apenas se expressava como quem se expressa por um pai amoroso, um bondoso amigo. Veja que interessante. Santa Teresinha conta também que recitação do Santo Terço e outras orações não lhe dava prazer, podemos dizer assim, mas ela mesmo assim fazia. Ela fazia porque ela sabia que deveria fazer. Aqui fica mais um ensinamento. Nós, cristãos, nós não fazemos somente aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós gostamos. Eu amo rezar o terço, então eu rezo todos os dias. Não importa se eu gosto ou não, se eu acho prazeroso ou não, eu simplesmente o faço, porque nos pediu Nossa Senhora e assim nos ensina Nosso Senhor. E a oração para Santa Teresinha, então, era esse diálogo com Deus, essa conversa íntima, e ela não precisava, então, se apoiar em belas frases ou palavras bonitas. Ela dizia não ter essa preocupação. Sua preocupação era realmente falar com Nosso Senhor, era falar com Deus, criar com Ele um diálogo. E eu quero destacar aqui com vocês um trecho que, inclusive, está no nosso Código de Aliança. Nosso fundador, o Sandro, escreveu lá esse trecho, deixou narrado esse trecho, que são as palavras de Santa Teresinha a respeito da oração, que nos diz o seguinte: para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar que se lança ao céu, é um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Enfim, é algo de grande, de sobrenatural, que me expande a alma e me aconchega a Jesus. E então nós vamos vendo em todo o decorrer do capítulo Santa Teresinha narrando sobre essas suas conclusões tão maravilhosas a respeito da oração, do abandono e do amor. Santa Teresinha tinha compreendido todas essas coisas e compreendido muito claramente. Ela amava de todo o coração a Jesus. Ela disse que então para ela se tornou muito mais claro a palavra, né, de Cantares, que nos diz: atrai-nos e correremos para ti. Ela dizia isso: o amor atrai amor. Quanto mais eu amo a Jesus e unicamente o amo, mais eu desejo e quero torná-lo amado, e que outros o ame também, e amar o outro como ele ama. Nós vimos isso no vídeo anterior. E assim vai seguindo essa narração. Santa Teresinha falando sobre estes aspectos, estes pontos. Quando ela começa então a interceder, ela diz que ela ganha irmãos padres. Ela diz que ela tinha muito desejo de ter irmãos, porque eles certamente seriam sacerdotes, mas ela diz: Nosso Senhor não quis que isso se tornasse de forma natural, já que os seus irmãos faleceram ainda pequenos. Mas ela diz que ela então ganhou, o Senhor presenteou com irmãos padres, e ela conta como ela rezava por eles. Inclusive, nós vamos ver daqui a pouco, nos seus últimos momentos de vida, que ela narra para um desses irmãos padres, Padre Maurício, essa alegria que é entrar para a eternidade, aquela famosa frase: não morro, eu entro na vida. Santa Teresinha, então, já estava muito fraca, não conseguia mais escrever tão claramente todas as coisas, tinha muita dificuldade. Ela já passa, então, a escrever a lápis e muito fraca. Ela começa então a escrever a lápis e de maneira muito fraca. Ali também as irmãs viam o esforço que ela estava colocando em cumprir o ofício que tinha lhe sido confiado, mas se torna então impossível para Santa Teresinha. No mês de junho, Santa Teresinha toma a sua doença toma um estágio tão avançado que não é mais possível que ela complete os seus manuscritos. Santa Teresinha nunca terminou de escrever a história de uma alma. Ele permaneceu da forma como está. Talvez isso também foi, talvez não, vou me corrigir aqui. Certamente isso foi um desígnio do bom Deus. A história de uma alma continuou. Não mais pelas suas escritas aqui na terra, mas pelos bens todos que ela estava fazendo no céu. Termina desta maneira o manuscrito C.
Não é por ter Deus, em sua proveniente misericórdia, preservado minha alma de pecado mortal, que me elevo até Ele pela confiança e pelo amor. Ela termina aqui e daqui por diante Santa Teresinha não consegue mais escrever, mas ainda continua através de sua irmã, através das irmãs, da Madre Maria de Gonzaga, continua assim os seus escritos, até o momento de sua morte. É o que nós iremos ver aqui agora seguindo. As irmãs então Santa Teresinha passa a ficar na enfermaria e aí ela vai tendo momentos de estágio muito avançado, ela tem momentos em que a enfermidade lhe toma completamente e ela vai oscilando. Pequenas melhoras, um período curto de melhoras, depois fica gravemente enferma de novo, de sintomas, porque a sua enfermidade já tinha tomado. Santa Teresinha respirava apenas com metade de um pulmão. Esse sacrifício que o Senhor pediu para ela não foi leve, muito pelo contrário, foi bem custoso. A doença de Santa Teresinha foi uma doença muito dolorosa, foi realmente um calvário que ela teve que subir, né? A doença que lhe roubava o ar dos pulmões. Não foi fácil para ela, mas ela viveu muito heroicamente esse período de enfermidade. Já na enfermaria, sua irmã pergunta para ela, sua irmã Madre Inês pergunta para ela se ela tem medo da morte. Ela diz, cada vez menos. Ela não tem medo da morte porque ela sabia que a morte iria uni-la a Jesus. E aí no dia 17 de julho ela dá aquela famosa declaração. Sinto sobretudo que minha missão vai começar, minha missão de amar o bom Deus como eu amo, de indicar às almas minha pequena trilha. Se o bom Deus atender meus desejos, meu céu se passará na terra até o fim do mundo. Sim, quero passar o meu céu a fazer o bem na terra. Por isso que eu disse que a história de uma alma não terminou. Muito pelo contrário, ela continuou. Porque Santa Teresinha então já estava dizendo. E engraçado não, mas muito providente que esses dizeres de Santa Teresinha eram nos minutos que a doença lhe dava uma trégua. Você vê realmente que era uma inspiração do alto que ela estava tendo, né? Porque ela já estava realmente nos momentos ali de sua agonia, de seu profundo sofrimento. E ela encarou, como eu disse já, muito heroicamente tudo isso. Era muito pesado para ela. Santa Teresinha, além das dores físicas, ela ainda estava passando por aquela provação que eu falei no vídeo anterior, a respeito do céu, se realmente existia um céu, se realmente existia tudo isso. Porém, Santa Teresinha não se deixava levar pelas suas indagações, porque ela sabia, se alguém está errado, esse alguém é Teresa. Não é Jesus, não é a igreja. Se existe alguém errado, certamente esse alguém sou eu. Por isso, apesar dela ter estas provações, a sua fé não diminuía, porque ela sabia em quem ela tinha colocado toda a sua confiança e toda a sua esperança. Não era nos homens, nem nas obras dos homens, mas era na providência do bom Deus. E para encerrarmos, teria ainda muitas outras coisas a dizer, mas eu vou me deter realmente nos momentos finais, quando Santa Teresinha já não pode mais escrever, a doença tomou um estágio avançado em que não era mais possível, ou seja, o manuscrito C jamais foi concluído, não pela santa, mas também nisso nós vemos a providência de Jesus, porque a história de sua alma continuou a ser escrita. Nós vamos vendo aqui nos momentos finais, já escrito pelas mãos de sua irmã e pela madre também nos contando. No dia 17 de julho, Santa Teresinha, já na enfermaria, declara: sinto sobretudo que minha missão vai começar. Minha missão de amar o bom Deus como eu amo, de indicar às almas minha pequena trilha. Se o bom Deus atender os meus desejos, meu céu se passará na terra, até o fim do mundo. Sim, quero passar meu céu a fazer o bem na terra. E nós vemos bem que Santa Teresinha cumpriu e cumpre até hoje o seu desejo. Ela permanece a fazer inúmeras graças. Nós vemos isso pelos dados históricos que se começou. No ano seguinte à sua morte já foi lançado a primeira edição da História de uma Alma, que teve uma repercussão enorme na França. Depois vai se seguindo os fatos assim impressionantes. O Carmelo começa a receber inúmeras cartas. Em 1914 já recebia em média 200 cartas por dia a respeito de graças que as pessoas estavam recebendo, milagres pela intercessão da santa. Em 1923 já chegava ao número de 1000 cartas por dia de
Tamanha eram as graças que as pessoas recebiam. E então, no dia 17 de maio de 1925, é tomada então a canonização da santa, na presença de 60 mil pessoas. E à noite, na Praça de São Pedro, havia a presença de 500 mil pessoas para ver a canonização da santa. Veja, tamanha era a sua obra. Em 14 de dezembro de 1927, o Papa Pio XI a proclama. Em 1927, o Papa Pio XI proclama Santa Teresa do Menino Jesus em pé de igualdade com São Francisco Xavier, patrona universal das missões. Em 1944, ainda pelo Papa Pio XII, ela é nomeada padroeira secundária da França, em pé de igualdade com a Santa Joana d'Arc, que Santa Teresinha tanto admirava. Depois nós vamos vendo tantas outras graças que foi alcançada. São João Paulo II a confere o título de doutora do amor. Então, nós vemos quantas foram as graças alcançadas por meio dessa santa, quão extraordinária foi sua vida e o seu ensinamento maior. As pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios se chega até Jesus. Eu espero realmente que você tenha apreciado todos esses momentos, que Santa Teresinha se torne para você uma fiel intercessora, que você encontre nela uma amiga que te indique o caminho de Jesus. E permanecendo assim, em intercessão, em comunhão com Jesus por meio dela. Lembre-se, ela está lá do céu, fazendo chover sobre a sua vida, sobre a minha vida, uma chuva de bênçãos, uma chuva de rosas. Deus te abençoe, fique com Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.